Você sabia que consumir carne de porco irrita o Criador? Então, se você é cristão, assista esse vídeo até o final. O consumo da carne de porco e de outras carnes, como por exemplo a de camarão, são proibidas no capítulo de Levítico 11. É importante ressaltar que a lei foi dada ao povo do Criador. E isso não inclui só Israel daquela época, mas inclui também a igreja. Portanto, a lei também é aplicável para nós, exceto, claro, algumas leis para o contexto específico da época, como, por exemplo, leis relacionadas à higiene, leis civis, incluindo o dízimo, e leis cerimoniais, que eram para os sacerdotes levitas. Porém, as leis alimentares não foram abolidas, elas ainda estão em vigor. Em Isaías 65, o Criador deixa bem claro que quem consome carne de porco e outras carnes imundas irrita a ele. Em Isaías 66, o Criador compara o consumo da carne de porco com a carne de rato, e ele diz que quem consome essas carnes imundas perecerá. Aí alguns podem até dizer, mas isso era só para aquele povo da época. Mas olha só o que está escrito em Malaquias 3,6, que o Criador, ele não muda. E se ele disse muito bem essas coisas na antiga aliança, é porque ele sabe muito bem o que ele estava dizendo. Mas eu sei que quem adora consumir carne de porco, para tentar justificar o consumo dessa carne, vai citar Mateus 15, em que o Messias disse que não é o que entra pela boca que te torna impuro, mas sim o que sai da sua boca que te torna impuro. Porém, essa passagem não é literal, é uma parábola. E Yeshua estava confrontando os fariseus da época, que tinham o rito de lavar as mãos e eles consideravam isso sagrado, e quem não fizesse esse rito era considerado impuro para eles. Em nenhum momento Yeshua disse que as leis de Levítico 11 não são mais aplicáveis. Outra passagem muito utilizada para quem gosta de comer carne de porco é Atos 10, na visão que Pedro teve das carnes imundas que o Criador mostrou para ele. Porém, esse também não é um texto literal. Pedro teve uma visão simbólica de pregar o evangelho para os gentios, já que os judeus daquela época consideravam os não-judeus como povos impuros, e o Criador mostrou por meio de Pedro que não era assim, que ele tinha purificado esses povos por meio do sacrifício de Yeshua. E a prova que os servos verdadeiros do Criador não consumiam porco e outras carnes impuras é que o próprio Pedro disse ao Criador: de modo algum, Senhor, eu jamais comi alguma coisa impura. Os judeus daquela época, os servos verdadeiros do Messias, nunca consumiam carne de porco. Eles nunca consumiam essas carnes, que era costume de povos pagãos. E outras passagens, como Romanos 14 ou Colossenses 2, Paulo estava falando sobre os alimentos que os judeus consumiam, os alimentos em que era permitido o povo verdadeiro do Criador consumir, os mesmos que são permitidos em Levítico 11. O todos que Paulo se refere são esses alimentos limpos e não os alimentos imundos que sequer eles cogitavam comer. Mas então é isso, estamos sim no tempo da graça, mas isso não significa que podemos fazer o que bem quiser. O Criador estabeleceu leis perpétuas para o seu povo, para a nossa proteção, para o nosso bem, para impedir que a gente caia no abismo. E consumir essas carnes imundas só vai trazer sérios problemas para a nossa saúde. Uai, seu app de vídeos curtos.